Pessoal, boa noite, graça e paz. Vocês estão me ouvindo? Amém. Graça e paz, meninas, meninos. Obrigado por vocês estarem aqui. Nosso culto hoje vai acontecer por essa via e glória a Deus por isso, por essa oportunidade. E hoje é dia de FTI. Nós não vamos ter slides porque nós não sabíamos que seria por aqui. Vamos só falar como se fosse no culto normal, mas eu creio que Jesus sabe de todas as coisas e prepara o melhor para nós todos os dias. E assim nós queremos começar esse culto agradecendo a Ele por tudo, agradecendo a Ele por poder ser Ele na nossa vida, mesmo que isso seja tão difícil às vezes, é o nosso desejo que Ele seja Ele mesmo em nós, e que o tema de hoje, que é a comunicação, um ato de amor, também possa vir a fazer parte do nosso ser, porque independente de qualquer tempo que nós estivermos vivendo, até o dia que Jesus nos chamar, ou quando Ele retornar, se nós estivermos aqui ainda, a comunicação faz parte da nossa vida. Então, que nosso coração esteja aberto, que você comece a dizer a Ele a sua alegria de estar aqui, como você se sente por estar aqui, e vamos para esse momento tão especial de agradecer e adorar ao Senhor com a Lu, que já está aqui conosco, vai nos direcionar nesse momento. Lu? Amém. Então, meu bem, graça e paz, boa noite. Que vocês estejam aí com seus corações abertos e muito alegres, como a pastorinha já disse, muito feliz por estar aqui nesse culto. Que você comece a dizer a Jesus os seus sentimentos, comece a falar para Ele daquilo que Ele é, de quem Ele é para você e de como você se sente estando aqui com Ele. Jesus, nós te damos graças porque Tu és digno delas. Obrigada. Obrigada pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque o Senhor ainda tem sobre as suas mãos todo o controle. O Senhor ainda detém o controle de tudo. Obrigada, porque o Senhor está sempre de olho, com os olhos bem atentos sobre nossas vidas. Obrigada por nos cuidar, nos zelar. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada porque o Senhor continua guerreando as nossas guerras. Obrigada porque o Senhor continua aquele Deus que nunca perde uma batalha. E nós estamos aqui tão felizes e tão atentos a Ti e aos Seus movimentos. Que o Senhor esteja livre neste culto, seja livre na vida de cada irmã, de cada irmão, de cada família. Que o Senhor seja livre aqui na minha vida, aqui aonde eu estou, aqui na minha casa, aqui na casa chamada Luciana. E se existir algo de errado, nós queremos que o Senhor hoje venha nos ajeitar mais um pouco, que o Senhor hoje venha nos moldar mais um pouco e nos colocar bem parecidos, mais parecidos com o Senhor. Que hoje nós possamos estar atentos a tudo que o Senhor vai falar e ensinar referente à nossa forma de se comunicar. E que nós venhamos aprender o jeito do Senhor. Que nós venhamos aprender o jeito do Senhor. Que nós venhamos saber comunicar com o Senhor e também com as pessoas que estão à nossa volta. Obrigada, Jesus, por este culto, pela família pastoral, pela congregação Filhos de Sião. Obrigada, Paizinho. Você pode continuar falando com Ele.
Deus santo, poderoso, lindo, amável, gracioso, tão bondoso, que gera expectativas no seu ser sobre nós, que gera expectativas sobre nós. Tão sublime e gracioso, tão sublime e gracioso, que sobre nós esteja, Jesus, a sua graciosidade. O que mais nós poderíamos querer, não é? Se não estarmos na tua presença, se não estarmos no centro da tua vontade, e a certeza de estarmos no centro da tua vontade é o que nos faz caminhar para mais perto. Que o Senhor continue com seus olhos sobre nós, olhos de atenção, e que nos aponte cada detalhezinho que nós precisamos, que eu preciso. Não há outro lugar melhor do que estar na tua presença. Não há outro lugar melhor para nós estarmos. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas muitas dificuldades, por ainda trilharmos caminhos que o Senhor não quer trilhar, por ainda escolhermos caminhos que o Senhor não quer mais ir, mas que hoje, de mãos dadas, nós possamos ir para os caminhos certos, para os lugares certos, e que o teu amor esteja sobre as nossas vidas, e que esse amor possa ser demonstrado e despejado, dispensado na vida do outro. Você está aí falando com Ele as suas palavras? Você está aí conversando com Ele? Você está sentindo a presença dEle? Não importa onde nós estamos, não importa se estamos congregados aqui pelo Zoom, Jesus é real. E a presença dEle é real e sublime e é especial. Muito, muito especial. Muito especial. Que você se derrame aos pés dEle e sinta a presença. E sinta essa figura, essa pessoa aí bem pertinho de você. Sinta te tocando, te abraçando. E também te falando o que você precisa ouvir. Também me falando o que eu preciso e devo ouvir. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas tu
podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração pra ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim, não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Que Ele seja sempre o nosso motivo, que Ele e a sua alegria seja sempre o nosso motivo. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Obrigada, Lu, por esse momento. Vamos aplaudir Jesus? Então, vamos lá, né, meninas? Nosso FTI hoje, nós vamos ter 2 semanas de FTI, uma atrás da outra, para que a gente consiga fechar o ano
bem direitinho, terminando aquilo que com Jesus nós começamos e com a ordem dele, a bênção dele, nós começamos. Graças a Deus por isso, não é? Então, hoje nós vamos falar sobre comunicação e eu quero falar da emoção de hoje, em primeiro lugar, que é a compaixão. Nós vamos falar de comunicação e a emoção do dia é a compaixão. Do nosso emocionário, que vocês já conhecem, compaixão não é uma palavra estranha para nós, é uma palavra de Jesus, uma palavra que Jesus vivia e era. Compaixão, o nosso livrinho é: há quem a chame de piedade, de empatia ou comiseração. Compaixão é o pesar que sentimos pelo infortúnio de alguém. Uma perguntinha: o que a compaixão nos motiva a fazer? Ela nos motiva a ajudar quem está sofrendo, seja um parente ou um desconhecido. Pode ser despertada até mesmo por um personagem fictício, como uma raposa que perdeu toda a família. A compaixão provoca em nós o desejo de abraçar o outro e aliviar a sua tristeza. Se alguém está se sentindo triste e não o ajudamos, é muito provável que entremos no território do remorso. Aí a figura, olha que linda a ilustração, que eu achei muito linda a ilustração, da raposa e os peixinhos em volta, achei muito linda essa ilustração da compaixão. Aí fala aqui, ó, se alguém está se sentindo triste e não ajudamos, é provável que entremos no território do remorso. Será que a gente entra no território do remorso? Uma pergunta para a gente começar. Eu gostaria tanto de ter o slide, sabendo que é por aqui, mas tá bom, Jesus sabe de tudo. Então, vou ler aqui, como vocês sabem, nós não deixamos, nem aumentamos, nem colocamos nada aqui, quando nós estamos falando de FTI. Eu nunca vi um livrinho para acertar tanto assim na minha vida. Antes de ler, eu quero falar para vocês que a palavra de hoje está baseada em Hebreus 13:16, que diz assim: e não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, beneficência e comunicação são dois sacrifícios que Deus se agrada. E tem tanta coisa que a gente começou a falar, né, terça passada, sobre a comunicação de Jesus, sobre o tanto que Jesus era um mestre em comunicação, quando ele diz que se precisasse hoje, os textos da palavra dele são extremamente atuais, porque se precisasse dele se comunicar hoje pelo Twitter, ele conseguiria. Se precisasse que ele falasse sobre as coisas do Pai e que ele veio fazer por séries, ele conseguiria fazer. Ele é um mestre na comunicação, e que nós possamos ser como ele também nessa questão da comunicação. Ele se enquadra com a mesma palavra, com os mesmos textos milenares até hoje dentro do assunto comunicação. A palavra de Deus é o que eu sempre digo, é um livro que não pode ser comparado com nenhum outro e nunca poderá. E o nosso querido autor começa falando dentro do tema: precisamos aprender a nos comunicar de forma efetiva. A condição humana, aquela primeira frase que eu sempre coloco para vocês é daqui do inicinho, eu vou ler daqui. A condição humana tem sido comparada à situação de uma pessoa presa no fundo do poço profundo e seco. Seus pedidos de socorro ficam sem resposta. Parecem levados para longe pelo vento que sopra lá fora. A esperança se esvai, um pouco cada dia. Quando parece agonizar, uma voz soa do alto do poço, dizendo: nós sabemos que você está aí. Estamos chegando com o socorro para salvar você. Há uma explosão de alegria no coração da pessoa presa. Graças a Deus,
Finalmente, alguém sabe que eu estou aqui. E o mesmo, segundo o nosso autor, acontece nos processos de comunicação verdadeira. A pessoa que se abre a outra e é ouvida sente a mesma sensação de alívio e de alegria. Graças a Deus, finalmente alguém sabe como me sinto. Começamos de maneira forte, vocês não acham, gente? Tá tão forte quanto a escutatória isso aqui. Eu que não tinha visto isso aqui, senão tinha colocado naquele negócio nosso da escutatória. Mas é interessante falar que a pessoa que é ouvida, ela tem a mesma sensação de quem estava num poço profundo, sem ninguém ouvir, parecendo que não tinha como, e de repente alguém falou, eu sei que você está aí, vamos sair para te salvar. Imagina essa sensação, é a mesma de José no poço, né? Quando os irmãos chegaram para retirá-lo de lá. E hoje nós vamos falar, mediante todo esse livro, sobre comunicação como um ato de amor, e está aí um jeito de se comunicar e a forma de enxergar a comunicação, que eu posso dizer para vocês com toda humildade, que eu nunca vi. Não, é o primeiro autor que eu vejo tratar a comunicação como nós vamos ver aqui. Por isso eu considero esse moço aqui um moço muito de Deus, sempre tudo que ele fala muito assertivo e muito novo, sendo tão antigo. Então, ele falou sobre a condição humana e que o mesmo acontece conosco nos nossos processos. E o primeiro subtema que ele traz dentro do assunto de comunicação como um ato de amor, que parece muito com Jesus isso, é que os nossos segredos nos deixam doentes. Eu acho isso tão interessante, gente. Olha só. Olha aqui para vocês verem. Tá dando para ver? Os nossos segredos nos deixam doentes. Esse livro, como eu já disse para vocês, essa edição que eu estou aqui é uma edição de 1994. Mas esse livro ainda é mais velho que isso. Ele é de 89. E ele está falando que os nossos segredos nos deixam doentes. Os segredos que nós guardamos dentro de nós, segundo o nosso autor, eles se transformam num veneno que vai nos intoxicando vagarosamente, mas que ao longo prazo vai nos destruir, através de uma estranha fermentação. Aquilo que nós guardamos dentro de nós e que é como um veneno, são os nossos segredos fatais. Quando nós escondemos os nossos segredos fatais porque não queremos correr o risco da rejeição, do ridículo e, claro, da condenação, dentro de nós, quando nós escondemos por esses motivos, o que acontece é que nós vamos morrendo devagarinho, guardando tantas coisas que poderiam ter sido ditas, como a Bíblia também diz que nós podemos comunicar as nossas aflições aos outros, aos nossos irmãos. Aí você fala, mas eu não vou confiar em ninguém. Tem sempre alguém que você pode confiar, sim. Tem sempre alguém que você tem condições de falar. Tem sempre alguém que você tem identificação para fazê-lo. E se ainda assim você não tiver, você pode contratar um profissional da escuta para te ouvir sem julgamento, sem condenação, mas existe sim uma forma de você colocar para fora aquilo que está guardado, que aqui o nosso autor chamou de segredos fatais, que temos, os segredos fatais são aqueles que a gente tem medo de contar por 3 motivos, vou repetir: medo da rejeição, medo do ridículo e medo do dedo apontado ou do julgamento. Então, o primeiro obstáculo à comunicação, nós já estamos entendendo que está dentro de quem? De nós. O primeiro obstáculo está dentro de mim. Por quê? Olha isso aqui que profundo, que lindo. Eu não posso dizer para você, por exemplo, aquilo que eu não consigo dizer nem para mim. Aí já não serve nenhuma opção, tá vendo? Eu falei com vocês várias opções. A Bíblia nos diz contar as nossas culpas aos outros. Confessai as vossas culpas aos outros, tá? Não, tem sempre alguém. Então pode ser um profissional? Também pode. Mas olha, se você não consegue dizer algo para você, como que você vai dizer para alguém? Aí nós estamos falando de autoconhecimento.
Se eu não consigo aceitar aquilo nem para dentro, como é que eu vou falar isso para fora? E ainda que eu quisesse me abrir nessas condições, eu nem saberia ao certo como fazer, nem como dizer. E quando é assim, pastora, o que eu tenho que fazer? Quem responde é o nosso querido autor. Ele disse que um bom começo seria entrar em contato com os nossos medos, que nos assombram, que nos aprisionam. O que aconteceria, ele pergunta, se nós retirássemos a máscara? O que aconteceria se nós disséssemos do nosso íntimo à luz do dia? O que aconteceria se você e eu pudéssemos dizer para todas as pessoas quem nós somos? Será que as pessoas me compreenderiam? Olha as perguntas que surgem. Uma série de dúvidas, uma série de perguntas começa a nos perseguir quando nós pensamos aqui na pergunta: eu posso tirar minha máscara? Eu posso deixar à luz do dia exatamente quem eu sou aqui dentro? Se eu souber quem eu sou. O que as pessoas não vão entender facilmente, e a gente só vai entendendo isso à medida que vai aprendendo na escola, é que as pessoas, às vezes, não sabem sobre elas o que você acha que elas sabem. Elas primeiro precisam entender para dentro, para depois colocar para fora. Então, aí quando falam em colocar para fora a luz do dia depois de autoconhecido, vem aquelas perguntas. Será que as pessoas vão me compreender? Eu perderia a minha reputação? E aqui caberia falar sobre reputação e caráter, mas Deus não deixa, porque aqui é só aquilo que é FTI hoje, porque há uma diferença entre reputação, é o que as pessoas veem de mim, caráter é exatamente quem eu sou. Eu posso forjar uma reputação. Então, quem zela muito por reputação, de certo tem algum probleminha, pode ter. Eu tenho que aprender a falar. Estou aprendendo muito a falar, mas é muito difícil, tem muita coisa que está impregnada na gente, né? A forma da gente falar, uma coisa está impregnada. E aí a gente vai apanhando até aprender. Eu vou repetir. Quando alguém tem muita preocupação com a sua reputação, nossa, eu não estou falando de Hebreus 12, não, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Não estou falando de mau testemunho. Estou falando de gente preocupada com uma reputação de forma exacerbada. De certo, pode ser que haja algum problema de caráter nessa pessoa ou de ausência de integridade. Outros poderiam me ridicularizar ou me rejeitar se a luz batesse dentro como deveria? Será que eu seria punido pela minha honestidade? Olha as dúvidas que surgem. Quando eu li essa pergunta, olha, que estava no livro, seria eu punido pela minha honestidade de falar a verdade? Quantas vezes a gente é punido por falar a nossa verdade? E como é que essa punição vem? Tá vendo que às vezes, gente, olha, o primeiro bloqueio está em mim, porque eu não sei nem de mim como é que eu vou falar para você. Mas autoconhecido, pelo menos no caminho, você já sabe muita coisa. Mas na hora de colocar isso para A, B, C, quem você vai escolher, a pergunta é: será que eu serei punido pela minha honestidade? E eu trago essa pergunta não para mim agora, como pessoa, mas para o tanto que alguém pode não querer falar comigo por causa disso. O tanto que eu posso não ter acolhido pessoas quando elas precisavam falar, justamente porque elas poderiam ver em mim uma pessoa que pune, ao invés de ouvir a honestidade da pessoa. Então, essa pergunta mexe para dentro e mexe para fora. As pessoas poderiam, olha outra pergunta, usar contra mim isso mais tarde? Também uma pergunta muito forte. Será que se eu contar o meu segredo, que me deixa doente, como nós vimos lá em cima, para alguém, essa pessoa poderia usar isso contra mim mais tarde? Recentemente, eu vi um caso na família do meu pai, exatamente assim. A irmã contou de um problema que ela teve, de uma falta que ela cometeu com duas irmãs, e num momento hoje de grande transtorno, esse segredo foi para o ventilador. Então, irmã de sangue. Então, presta atenção como isso é sério. Isso é muito sério. Será que essas pessoas... Porque é bem mais tarde, hein, gente?
Pode ser que seja bem mais tarde. Mas e você? E você que fez isso, que fez aquilo e aquilo outro? Essa é uma pergunta. Será que nós somos confiáveis nesse ponto? De não falar do segredo do outro para prejudicá-lo, porque naquele momento o outro nos prejudicou? Ficariam chocados comigo, com as coisas que eu falaria? Matei uma pessoa, já matei pessoas. Você já falou esse tipo de verdade, se você fosse o seu caso? Você teria coragem de falar? Eu já assassinei? Ou eu já traí? Eu já adulterei? Eu já desejei a morte de alguém querido? Será que nós teríamos coragem desses segredos fatais virem à tona? Será que as pessoas ficariam chocadas? Será que elas me acusariam de mentiroso? Todas perguntas do livro, hein? Eu sei que fui falso, a pessoa fala, mas será que me acusariam por falsidade? Sinto-me perdido em tantas dúvidas e questões. Sei que são reais, mas apesar disso, continuo simulando na esperança de vencer. Mas um dia sem ser descoberto. E é exatamente isso que é o que ele está chamando de segredos que nos deixam doentes. Coisas que nós sentamos em cima disso, não contamos para ninguém. Para ninguém, não pode ser para ninguém. Tem que ter alguém que você pode contar isso. Submeto-me à pressão das pessoas. Será que eu cedo demais à opinião dos outros e assim coloco a máscara e descubro um modo de viver nesse mundo ameaçador? Porque essas perguntas são ameaçadoras. Aí eu visto a minha máscara para que eu possa sobreviver nesse mundo tão ameaçador. E me submetendo sempre à pressão das pessoas. Sobre essa questão aqui, olha, cedo à opinião dos outros. Quando nós falamos de FTI, nós estamos falando de felicidade, um trabalho interior. A gente está falando de autoconhecimento. E quando esse negócio de ceder a opinião do outro, nunca pegue o FTI e coloque contra a Bíblia, ou que a gente está falando coisa diferente da Bíblia, porque não é. Não é que eu nunca vou ceder, porque a Bíblia me manda fazer isso. Mas ceder sempre não é uma boa coisa também. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, vamos comer uma pizza? Vamos. Aí tem 3, 4 pessoas, seus amigos, sei lá com quem. E aí as pessoas perguntam para você, qual sabor que você gosta? Aí você fala, não, o que você escolher tá bom. Um dia ou outro, o que todo mundo escolher para você tá bom, é normal. É bom, pode ser legal. Mas tem um dia que você tem que falar, não, mas eu gosto da moda. Se puder pedir meio à moda, eu fico satisfeito. Isso não é mal educado. E nem todos os dias você tem que ceder à opinião do outro, porque senão você vai adoecer, tá bom? Segunda coisa que ele fala sobre comunicação, que é uma palavra que soa bem. A comunicação, para o nosso livro aqui, é uma energia vital do amor. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu já li comunicação não violenta, eu tenho lido sobre comunicação, mas igual esse autor tratou tão amorosamente, não. A comunicação é a energia vital do amor. No seu significado original, refere-se, olha só, o original da palavrinha comunicação está ligado ao ato de compartilhar. Implica que 2 ou mais pessoas têm alguma coisa em comum por terem compartilhado seus problemas. Olha que lindo, eu vou repetir para você guardar. Implica que 2 ou mais pessoas têm algo em comum por terem partilhado seus problemas, mas é depois de terem partilhado seus problemas. E no sentido mais profundo, é compartilhar do próprio íntimo das pessoas. É assim que o nosso autor está tratando comunicação, ao modo de Deus. Através da comunicação, você pode conhecer-me e eu posso te conhecer. Gente de Deus, isso é muito forte. Vou repetir de novo. Através da comunicação, isso aqui é muito forte. Você pode me conhecer e eu posso te conhecer. E nós passamos a ter algo em comum. Aí eu falei, mas algo em comum em eu falar para você e você falar para mim?
Aí sim, o que nós temos em algo em comum? Que algo é esse que nós temos em comum? O autor coloca, nós mesmos. Nós duas ou nós dois somos gente. Aí me lembrei do padre Fábio de Mello, no livro que nós lemos sobre o roubo, o sequestro da subjetividade. E eu até escrevi um texto para uma grande amiga aí de não sei nem quantos anos, está nos Estados Unidos, a Ju. Lá no Examine está esse texto, porque era ela e porque era eu o tempo todo. E nós duas somos julianas, mas sempre era ela e sempre era eu. Nunca foi uma mistura. Havia sempre a diferença entre Juliana Justino e Juliana Gomes. Então, o que tem em comum numa comunicação somos nós, que somos pessoas. Mas o autor fala algo muito importante. Não é um processo indolor. Não é um processo tranquilo. Se eu quiser que você me conheça, primeiro, olha só, número 1, se você estiver anotando, queria ter slide, mas na próxima terça tem, segunda tem. Preciso estar disposta, se eu quiser que você me conheça, a dividir os meus sentimentos escondidos e aqueles que estão em ebulição em mim. Aí eu fico pensando, às vezes você pode ter uma pessoa perto de você que fala, queria muito que você fosse mais próximo, mas toda vez que você vai falar de algo que está em ebulição dentro de você, a pessoa não aceita, não ouve, não dá atenção para aquilo. Às vezes nós queremos algo de alguém que nós não damos, e não tem como o processo acontecer. Eu preciso ter ouvido para as baboseiras que estão em ebulição dentro do outro, para as confusões que estão dentro do outro. E nem sempre nós estamos dispostos, mas queremos estar mais próximos. E leva isso tudo que a gente está falando para Jesus, não combina com a pregação que a Lu sempre fala para nós sobre essas coisas? Olha como que esse autor está alinhadinho com as coisas de Deus. Não está bonito isso, gente? Está lindo, não está? É muito legal. Então, sobre comunicação, o que você exigir, o que eu exigir, eu tenho que dar também. E para haver uma proximidade, eu tenho que ter ouvido acolhedor, lá do escutatório. Um ouvido limpo. Nossa, não ficar assim, nossa. Ô, gente, porque tem gente que é chato, não tem? Tem gente que é muito chato. Mas aí, se você quiser proximidade com alguém que é chato, então você vai ter que ouvir as chatices. Mas não é um processo indolor, nem tranquilo. Cansativo, às vezes. Número 2, preciso também te contar dos meus medos. Não quero só saber, eu conheço uma pessoa muito antiga, uma pessoa super antiga, assim, da outra igreja que eu vim, que ela queria saber da vida de todo mundo. Nossa, mas você não conta nada para mim. Nossa, mas não sei o quê. E sempre estava puxando um assunto, querendo saber um pouquinho mais do outro, mas você nunca ouviu ela falando nada dela. Nada. Então, não é isso comunicação. Número 2, eu também preciso te contar dos medos. Ah, gente, quando você tem liberdade para falar, isso é bom demais, né? Dos medos que me parecem me humilhar, me diminuir, da inveja que às vezes aparece. Eu atendo 3 pessoas que eu atendo assim quinzenal, e outro dia eu atendi uma das pessoas, eu achei muito interessante o tanto que essa pessoa foi assim espontânea para falar comigo e já está assim no lugar de fala mesmo, sabe que aquele lugar ali é lugar de ser ouvido, que essa pessoa chegou e falou, aconteceu isso, e eu senti inveja. Dificilmente a gente ouve alguém dizendo que sentiu inveja. Essa pessoa já encontrou no nosso momento aqui que a gente chama de uma ensaio de terapia já, e ela já chegou contando isso, eu fiquei muito feliz, porque eu percebi o avanço naquele lugar de fala. É tão bom quando a gente chega no lugar e pode falar, nossa, mas isso, ninguém vai falar depois assim, você viu? Nem com terceiro e nem consigo, né? Porque isso não é a partilha da comunicação. Terceiro, preciso estar certa e certo de que você está empenhado em ser honesto e aberto quanto eu. Olha só a via de mão dupla de novo. Que não vai usar a minha abertura como um pretexto para me rejeitar ou me abandonar.
4, preciso também garantir que jamais usarei essa abertura contra você. E nem você contra mim. Aconteça o que acontecer. É isso que o autor nosso está chamando de comunicação em autoconhecimento com Jesus. Eu não vou... sabe, a minha boca é um túmulo? É isso. Eu não vou expor sobre você, nem se você me apunhalar pelas costas. A gente consegue garantir isso a alguém? Isso é que é importante a gente pensar. Não pense assim, as pessoas com você, pense você com as pessoas. Será que eu, Juliana, eu asseguro a alguém que eu não vou falar? Ontem sobre isso, estava falando com a minha mãe, conversando sobre o meu momento de fala, num lugar que eu tenho de fala. Aí, a gente precisa saber se o outro vai assegurar a gente e a gente também assegura o outro. 5, preciso estar disposto... gente, olha essa. Eu queria que vocês lessem, porque vocês têm que ter certeza que estava no livro. Preciso estar disposto a deixar de lado a minha agenda, os meus compromissos. Para quê? Para escutar e descobrir quem você é. Lendo até aqui, entendendo até aqui, eu fiquei pensando, será que eu quero que alguém se abra comigo mesmo? Vai dar muito trabalho. Mas o autor falou, não é indolor e nem é tranquilo. Não pode ter preguiça. Se tiver preguiça, não tem comunicação. Uma pausa para pensar. Tem nem fundo no FTI hoje, hein, gente? Tá demais. Deus nos ajude. Que a presença dele venha nos ajudar a entender tudinho direitinho. Passando para um outro tópico, vocês não vão acreditar no próximo. Olha, vou mostrar. O medo da intimidade. Parece até que nós estamos no culto pregando a palavra de Deus. No Zacar. O medo da intimidade. Quando nós nos comprometemos com olha como ele trata a comunicação em nível alto. Amor. Quando eu me comprometo em amor de me comunicar, já sei que não vai ser fácil. Você viu aqui as 5 coisas, né? E aí, eu faço esse compromisso com a comunicação, ou seja, com o amor de ser para você e você ser para mim igual. A intimidade entre nós se torna inevitável. E nós, ele disse, tememos a intimidade. Por quê? Resposta clara. Porque tememos a comunicação. E por que tememos a comunicação? Já falamos até aqui. Inúmeras perguntas nos cercam. E se você se analisar, pense se você se garante nos 5 tópicos para ser alguém, para que alguém possa querer se abrir com você e eu, ou o contrário. Você tem pessoas assim. Então, é por isso que temos medo da intimidade, porque temos medo dessa comunicação e os temores dela. Exatamente como Jesus fala isso aqui, né? Lembrando, gente, para vocês que estavam no culto, que eu falei da unidade, de ser um, olha só, a comunicação vem com ela a intimidade. E é essa intimidade, quando eu falei lá, que as pessoas podem ter antes de serem unidas, é que nos permite conhecer os olhares, antes das pessoas falarem, é o que nos permite falar assim, igual quando o João viu os lenços lá, os amigos entendem os sinais, intimidade. Seu medo e o meu medo da intimidade são diferentes. Você viu que tem um tanto de opção? O meu medo da intimidade não é igual ao seu. Temos nuances diferentes porque nós somos diferentes. Vamos ver quais são essas nuances? Vamos conhecer algumas aqui, vamos conhecer 4 hoje. Para quem está anotando, a primeira nuance é que nós temos medo da separação. O que é isso? Eu não quero me apegar muito, porque vai que você me deixa um dia. Ou você pode morrer ou querer se separar de mim. É mais seguro eu não amar do que perder a pessoa amada. Existe um transtorno chamado transtorno de ansiedade de separação. Parece muito com esse medo aqui. É quando eu tenho medo de perder as pessoas pelas quais eu sou apegada a elas. Aí eu fiquei pensando, com Jesus não tem esse problema, né, gente? Porque ele não morre. Ele não vai embora. Ele não se separa de nós. Por favor, é humilhante.
mas nós estamos falando na horizontal, estamos no autoconhecimento, nós estamos aqui. E aqui? E nessa ordem aqui? Ordem lado a lado, companheiro de estrada, companheira de jornada. Como é que nós vamos fazer com isso aqui? Se a gente for ter medo, a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora esse medo. Não é mais seguro não amar do que perder a pessoa amada, vamos ter que arriscar. Mas olha quanta coisa boa eu já aprendi para cima, para eu ser essa pessoa comunicadora. Número 2, nós temos medo da fusão. Que fusão? É assim, ó. Se eu compartilhar tudo com você, o que vai sobrar de mim, gente? Se eu falar tudo para você, será que eu vou continuar tendo o meu canto? Será que eu vou continuar tendo a minha subjetividade? Será que eu vou continuar tendo a minha identidade? Claro que vai. Claro que vai. Aí você vai ter que entender o que eu acabei de falar lá em cima. Procurar o lugar certo para você falar. Expor. Encontrar essa pessoa que tem lá os 5 critérios, Deus vai providenciar para você. E quando você encontrar, dá glória a Deus. Agradeça a Deus, porque um amigo é igual um tesouro, não é? Eu conversava com a minha amiga lá dos Estados Unidos, que está chegando agora dia 28 de novembro, aí ela falou, uma coisa assim muito séria. Aí eu falei, você poderia me explicar isso melhor quando você chegar aqui? Não, eu explico agora. Então, assim, essa liberdade de falar coisa pesada, que você pensa assim, já superou, não superamos, esse lugar, e sem julgamento, nós precisamos promover isso em nós, para o outro que a gente quer perto de nós. E quando fala de compartilhar, tem medo de fundir. Ninguém vai fundir com ninguém, gente, porque nós somos indivíduos. Você pode contar tudo, ficar nua, que ainda é você, ninguém vai te roubar. Pode contar sem medo de ser feliz, para a pessoa certa. 3, alguns temem a rejeição. Acho que essa é a mais fraca para quem já está no autoconhecimento, igual vocês, né? Se você me conhecer de verdade, não vai gostar de mim. Nós já vencemos essa etapa número 3 do livro, eu acho. Vai perder o interesse à medida que descobrir tudo ao meu respeito. Vai logo encontrar um pretexto para se afastar de mim e buscar uma nova amiga, um novo amigo ou uma outra pessoa. Medo da rejeição. E 4, esse é punk. Medo da responsabilidade. Eu posso te dizer que se desses medos tem um que me dá, é esse. Medo da responsabilidade. NA, segredo que é, Júnior? Deixa eu ver aqui. Subiu uma mensagem aqui. NA, segredo de ser conhecido. Foi falado isso? Nem sabia. Glória a Deus, então. Esse medo da responsabilidade, ele é punk. Por quê? Olha só. Gente, é porque tem gente que cobra muito, né, da gente, então fica difícil mesmo. Mas se a gente entender isso tudo aqui, ó, acho que dá para nós ficar joia. Se eu me aproximo muito de alguém, me sinto obrigado a estar ao seu lado nos momentos de necessidade, me sinto muito envolvida e não quero me comprometer demais. Às vezes nem posso. Nós temos esse medo também. Então, 4 medos que nós temos. Para mim, o 4 é o mais assustador hoje ainda. Hoje ainda eu não posso, talvez não queira, me comprometer com um negócio assim, muito exagerado, porque eu não dou conta, porque não está em mim, por exemplo. Isso não quer dizer que eu não vou contar tudo de mim para alguém. Mas aí você vai encontrar uma pessoa para você fazer isso. Número 1, alguns temem a separação, outros a fusão. Terceiro, rejeição. E medo da responsabilidade. Mas eu quero te colocar uma coisa importante aqui na responsabilidade. Nós já somos crescidos e nós sabemos, como eu ouvi até minha mãe falando outro dia, achei super interessante, aprendo muito com minha mãe, fico olhando assim umas coisas dela, de vez em quando eu pergunto umas coisas estranhas para ela, para me entender melhor. Mas aí ela falando, mas não é porque a pessoa não fez isso naquele dia que seria importante, que não quer dizer porque a pessoa já fez tantas vezes. É isso aí que é a ideia que você tem que ter sobre o outro. Às vezes não vai dar. E tá tudo bem também. É por isso que eu falei e relatei dessa minha amizade. É sempre assim. Ela é ela, eu sou eu, e quando dá certo, deu certo, tá tudo bem. Então, aí não tem essa responsabilidade, nossa, se eu não falar hoje com fulano, meu Deus do céu,
Eu tenho muito receio ainda dessa quarta, nesse sentido que eu estou colocando para vocês. E você, tem qual medo de qual dessas aqui? Nenhuma. Parabéns, você venceu, já está podendo subir para o céu. Como representa o papel de uma pessoa sem problemas? Olha só isso aqui, gente. Como a gente é mascarado, lembra lá em cima? Como a gente representa o papel de que nós somos sem problemas? Quem representa o papel de perfeição está arruinado. Tá aí um papel que eu não quero carregar. A vulnerabilidade foi uma coisa que eu aprendi aos 38 anos. De lá para cá, você me escuta no púlpito falando várias vulnerabilidades minhas. Não para A ou para B no segredo, no púlpito. Porque as pessoas precisam de conhecer outras pessoas e não supers. Porque quando eu passo a imagem de super para alguém, eu estou só me distanciando desse alguém. Nossa, por exemplo, eu sou super espiritual, você super carnal, à distância. Não, nós estamos na luta. Eu estou um pouco à frente na caminhada, mas nós estamos todos no mesmo lugar. Olha que diferente. Então, às vezes, nós temos que ter esse cuidado. E aí, quando a gente quer passar essa imagem de sem problemas, tipo a sunamita, o pessoal usa a sunamita tudo errado. Que, se perguntar como é que vai, eu digo, vai tudo bem. Tem gente que você vai ter que falar só vai tudo bem. Mas se for essa para comunicar, isso não é comunicar. Tá tudo bem não é comunicação para o autor. Lembra que eu estou falando do livro? Não é da Juliana. Para esse autor, para essa mensagem de FTI de hoje, o autor não coloca comunicação no tá joia. Bom dia, amada. Bom dia, querida. Bom dia, fulano. Bom dia, ciclano. Tudo bem com você? Aquela mensagem rezada que a gente manda para todo mundo todo dia. Não é isso comunicação. Comunicação não é indolor. Comunicação é difícil. Comunicação tem que ter paciência. É aquilo que a gente já viu. Aí, quando você faz aquela imagem de Superman ou Mulher Maravilha, é claro que fica difícil de você se revelar por inteiro. Como é que você vai contar que você tem podre? Se você tirou aquela foto assim sempre de santo e de santa. Então, a vulnerabilidade, olha que lindo, combinando com o livro que a gente está lendo. A vulnerabilidade, com certeza, me ajuda a comunicar e ser íntimo. Diante de Jesus, a mesma coisa, né? Tem gente que quer se esconder de Deus. É legal, né, gente? Jesus, viu como eu sou santo? Ele fala que nada, você não tem nada de santo. Mas eu quero falar que domingo nós vamos falar, não sei se vai ser domingo, tem que pensar aqui negócio certo. Que a santidade, ela é um escudo para nós, gente. Ela é um escudo, não tenha dúvida. Tá? Mas aí não mistura, não entende que nós estamos falando dentro da palavra. Ótimo. Sabotadores agora, dessa comunicação do autor. Algumas pessoas simplesmente pegam uma tesoura. Quem teve essa tesoura ou tem essa tesoura vulnerável, seja vulnerável nessa noite para dizer, nossa, eu tenho essa tesoura. Algumas pessoas cortam a intimidade de um relacionamento antes que criem raízes profundas. Sempre dão um jeitinho, são sabotadores, lembra? De arranjar uma briga, de emburrar, de ficar de mau humor, de guardar um rancorzinho, uma vingancinha. Por quê? Olha que triste isso aqui. Tá tudo no livro. São excelentes estratégias para evitar a intimidade. E o mais terrível dessa estratégia é que ela é uma sabotagem. Lembra da autossabotagem? Lembra do livro verde, Lu, que a gente leu? É uma sabotagem. E que ela acaba convencendo, olha isso aqui, convencendo a própria pessoa de que aquilo é real. Aí já é outra coisa. E ela acaba convencida de si, de que aquilo é verdade, não é. Não admitindo nem para si mesmo que tem medo de intimidade. Não admite. Não admite nem para si. Nós camuflamos o medo com a raiva. Olha aqui isso aqui, gente. Nós camuflamos o medo da intimidade com raiva, com ressentimento por aquela pessoa.
porque aquela pessoa me feriu. Aí você inventa um monte de coisa. Pois isso é exatamente o que eu preciso para me manter distante de você. Muito complexo isso. Érica, sua chata. Não, chata sou eu, gente. Ninguém ganha de mim. Sei o quê. Aí, isso tudo que eu falo da Érica e tenho da Érica dentro de mim, eu tenho que analisar. Se não é tudo que eu preciso para me manter distante, mesmo quando eu penso que eu quero estar próximo dessa pessoa. Isso é muito forte. Afinal, né, gente? Quem quer se encostar em porco-espinho? Porém, porco-espinho não vive sozinho. Lembra que o porco-espinho entra num dilema, que é o livro do Leandro Carnal? Se eu me aproximo, eu me espeto. Se eu fico longe, eu sinto frio. O que eu vou fazer? Esse é o meu dilema. Cuidado para você não se sabotar pensando que quer ser próximo de A e de B, mas mantém sempre aquele negócio aqui dentro que vai te dar a certeza daquela distância. A comunicação, que lindo a próxima, gente, depois da intimidade, ó. A comunicação como um ato de amor. Chego, me emociono. E é por isso que eu trouxe a emoção compaixão hoje. Existem 2 pré-requisitos essenciais para me comunicar no amor. Número 1, gente de Deus. Pensa num trem assim lindo que eu vou falar para você. Número 1, é nos considerarmos um presente a ser ofertado. Se você não tiver autoconhecimento, você não aceita essa frase, porque você pensa que você não é. Mas não é baseado em quê? No julgamento de A ou de B. Desconsidere isso. Você é sim um presente a ser ofertado para muita gente. Você pode não acertar com todos, mas tem uma infinidade de pessoas que você acerta. Você tem que se considerar para comunicar em amor como se você fosse um presente a ser ofertado, mas um presente que tem autoconhecimento, hein, gente? Pelo amor de Deus, não é um presente de grego, não. Não é isso, hein? Não fala aí, ó, vou continuar do jeito que eu tô, chato, insuportável, que ninguém me aguenta. Não vou fechar minha boca, não vou ser assim mesmo, porque eu sou um presente. Não, aí não é isso que eu tô falando, não. Quem tá aí, gente? Vocês estão aqui comigo, gente? Graças a Deus, amém. Glória a Deus. Isso aqui é forte, não é? É se considerar um presente a ser ofertado. E 2. Ó, o 2. O 2 é mais lindo que o 1. Parece o mandamento de Marcos 12, ó. É considerarmos o outro como um presente. Mas atenção sobre o outro. Tem colocação boa, é sempre sobre o outro. Porque o outro é sempre melhor que a gente. A Bíblia diz, considere o outro superior a você. No outro, ele coloca um parêntese dizendo, um presente, vamos supor que eu estou falando da Érica para mim, aí eu falo, a Érica é um presente para mim, porém, às vezes tímido e hesitante que nos é oferecido. Então, quando eu vou pensar no outro, eu tenho que pensar nessas 2 coisas aqui. Às vezes a pessoa está ainda, ou ela é muito tímida para fazer isso ainda, mas é também um presente para nós. E a troca desses presentinhos é o que o nosso autor chamou de comunicação. Então, para ele, e que seja para nós a partir de hoje, é um gesto afável comunicar. É hospitalidade, quando nós, então, acolhemos o outro no nosso íntimo. Onde que é o nosso íntimo, gente? Para a Bíblia. No nosso coração. É quando nós acolhemos o outro no nosso íntimo. E o mesmo acontece com o outro que nos acolhe no lugar onde ele vive. Aonde que ele vive? Aqui. Então, eu te acolho aqui em mim e você me acolhe aí em você. Em sua casa, no seu lugar de trabalho, na sua intimidade. O único presente de valor que você tem... Aí eu falei, gente, é mesmo. O único presente de valor que eu tenho a te oferecer é a minha própria pessoa. Além disso, não tem. É ou não é, gente? Ah, não gosto de você. Então, não dá pra gente se comunicar. Como é que vai ser? Porque você tem que me entender como um presente. E eu tenho que te entender como um presente.
Você tem que entender as pessoas que você ama como um presente. Se você não entende, você tá chorando, Érica? Tô vendo daqui, você aqui tá na minha, tá chorando dele. Deus me livre. Amém. Glória a Deus. O mesmo, porque a única coisa que eu tenho para te oferecer para mim, para você, é a minha pessoa. Não te agrada? Ontem também estava conversando isso. Falei, aí fica difícil de você até ir, porque não adianta, né? Não adianta. E o mesmo acontece também que o único presente de valor que você pode me oferecer é você. Então, se eu não quero você, o que eu vou fazer? Aí Jesus, a gente canta para Jesus, só quero você. Não sei, é ver você, né? Mas eu falo, só quero você aqui. Eu só quero você. É outra música. Aí eu falo, eu só quero você, porque eu considero Jesus para mim um grande presente. E, na verdade, nós muitas vezes somos um presente de grego para ele, que ele nunca rejeita. Mas aqui, nós não fazemos igual. Assim dá certo. Assim que não dá. Né? Porque assim, Jesus sempre vai te achar um presente, ainda que de grego, aquele lacinho, mas quando abre, ele chama de sepulcaiá, tá cheio de podridão. Não, ele entende que aquilo é um presente, ele ama. Mas nós não. Talvez é por isso que nós não estamos nos comunicando tão bem. E como é que a gente faz essa troca de presente, gente? Agora vocês já sabem. Tá super fácil. Ao abrir, ao nos revelar. E falar, você tá me vendo com essa cara aqui, ó? Você não sabe de nada, inocente. Não é você falar para o outro o que você acha que ele é deixar o outro falar o que ele realmente é para você. Que coisa linda. E se não estivermos dispostos a... Atenção! Quem quer se comunicar, dá um glória a Deus dentro daquilo que você hoje está aprendendo na nossa lição com o John, aqui, que é tão linda. Eu quero. Quem quer, já devia estar querendo há muito tempo, desde Zacar. Mas se você quer, só a Sodrélia que quer. Obrigada, Sol. Glória a Deus, você quer, né? Thalita quer também. Eu quero também. Cleiton quer também. Quem quer se comunicar vai ter que estar disposto a algumas coisas. Algumas coisas. Vai anotando aí para você ver. Olha aqui, gente. Correr riscos envolvidos na troca de presente. Oh, vamos pegar esse trem aqui na prática. Na prática. Você ganha presente. Pessoa traz presente com todo... não é? Isso acontece comigo direto, gente, direto. Pessoa compra um presente pra gente. Lembra daquele negócio do livro que eu contei? Que a gente dá o livro pra pessoa? Eu fiz isso esses dias. Fui dar um livro para uma pessoa que fez aniversário, né? Eu sou muito franca. Eu perguntei assim, e aí, você gosta de ler? Não. Falei, gente, eu devia ter pensado num presente melhor, gente, pela mãe do guarda. Lembrei de Leandro Carnal falando, quando alguém fala, nossa, li esse livro, amei, trouxe para você. Aí ele fala, leia de novo, porque você não sabe se eu gosto desse. Fiz isso essa semana. Entreguei 2 livros de presente para uma pessoa. Na minha cara, a pessoa falou, não gosto de ler. Eu muito assim, sem saber o que eu falava, falei assim, bom, mas esse é tão legal. E ele é tão fácil de ler, acho que vai ser bom para a sua idade. Eu fico só piorando. Esse tema e tarará, tarará. Então, a pessoa dá o presente para você, ela pensa que está dando para você um presente. Ela até às vezes afirma, tem certeza que fulano vai gostar. Mas não gostou. Isso acontece na comunicação, meu Deus. É a mesma coisa que o autor está falando. Eu vou lá e falo e faço uma coisa, falo, não, arrasei, gente, arrasei. No final, não arrasou foi nada. Faz parte do processo de comunicação. Errou? Tenta acertar na próxima. Faça sempre o seu melhor com o melhor que você pode. Mas entenda que se você quiser se comunicar, vai ter risco do presente dar errado. Por isso que não é fácil, tá vendo? Pense, se você não estiver disposto a trocar alguma coisa, não se comunique. Não haverá intimidade. A nossa relação vai ser simplesmente baseada na necessidade. E quando eu cheguei nesse momento, e não no amor,
quando eu cheguei nesse momento, eu me fiz uma grande reflexão, que eu talvez não nesse, em algum momento desse FTI, talvez tenha sido um insight para você, para mim alguns maravilhosos, mas este especialmente, quando eu não quero trocar dessa maneira aqui, como a troca de presente, eu nunca vou ter uma relação de comunicação de verdade em ato de amor, mas eu vou ter uma troca de necessidade e não de amor. Se um de nós usar a comunicação, uma de nós aqui, pensa em você com alguém, um de vocês na comunicação, um de nós usar a comunicação como um jogo, aí a nossa relação estará perdida. Porque o que você não faz com Jesus, você não pode fazer com o outro. Você conversa com Jesus como se fosse um joguinho? Jesus, eu vou te pegar. Jesus conversa assim conosco, gente? Não. Mas nós fazemos isso com as pessoas. E nisso a comunicação já se perdeu. Porque não há entrega, não há confiança. Então essa pessoa não é um presente para você. Então não é bem comunicar, ser próximo e íntimo dessa pessoa que você verdadeiramente quer. Quem está compreendendo? Essa questão da comunicação desse jeito aqui, gente, é um grande espelho sobre comunicação, melhor que a comunicação não violenta. Objetivo para a comunicação. Olha, por que eu me comunico com você dessa maneira? Aí vamos supor que eu quero lá conversar com a Lu, minha irmã. Aí eu vou lá e falo, eu vou lá me comunicar com a Lu dentro dessa perspectiva aqui, ó, de troca de presente. Então eu não posso ir comunicar com a minha irmã ou com qualquer outra pessoa para me sentir melhor apenas. Aí eu vou lá que eu vou conversar com a Lu e vai ser bom. Que aí eu vou desabafar, eu vou ficar melhor. Tá vendo? Não pode ser assim. Eu tenho que ir lá, conversar com a Lu e falar, eu vou lá para a Luciana me conhecer melhor através disso que eu vou falar. Quando eu contar isso aqui para ela, se a troca minha e da Lu for desse jeito, eu vou contar isso aqui para a Lu, para ela vai me conhecer de verdade, não como ela pense, mas como eu sou. Então, eu não devo me comunicar para que a Luciana reaja da maneira que eu espero. Gente, gente, o que é que nós fizemos até ontem, gente? Não foi comunicação. Não no olhar deste autor. Não mesmo. Então, eu não posso ir me comunicar esperando que a Lu fale para mim exatamente o que eu quero ouvir, porque aí eu estou indo para me sentir melhor. Mas eu quero ir lá para falar isso, porque eu tenho troca de presentes, sem o que está para cima, isso aqui não funciona. Por isso que agora que chegou essa parte, né? Está claro, né, gente, para nós? Então, aí eu vou lá e compartilho com a Lu para ela me conhecer melhor. Não, quero falar para você porque nós temos um compromisso de nos conhecer melhor, porque comunicação é compromisso e atitude em amor. Então, eu não estou esperando. A Lu vai falar assim comigo. A Lu vai falar assado comigo. Não. Você continua sendo responsável por você, porque quando eu vou falar uma coisa para a Lu, esperando que a Lu me trate de forma A ou B, na verdade, segundo o autor, eu estou querendo que a Lu resolva o meu problema para mim. E não é esse o objetivo da comunicação, da amizade, da intimidade. Não mesmo. Não no olhar desse autor. E eu acho que isso combina muito com Jesus também. Não, eu só vou para me abrir com a Luciana simplesmente para que ela me conheça e saiba exatamente quem eu sou. Porque se eu não contar para a Luciana quem eu sou, ela não vai saber. Hein, gente? Eu preciso contar, porque ela pode ter uma impressão. Ela é minha irmã, ela cresceu junto comigo, ela pode ter uma impressão de mim que não sou eu de verdade. E ela só vai saber se eu falar, porque se eu não falar, como que ela vai saber? Isso é comunicação. Estão pegando, gente? Está dando tudo certo até aqui? Sim ou não? Então, tá bom. Na comunicação, já que eu não vou para me sentir melhor, qual que é meu pedido quando eu vou conversar com a Lu, então? Ou com alguém? Qual que é o meu pedido? Meu pedido é o seguinte, ó, segundo o autor. Que lindo. Anota essa frase. Peço-lhe apenas
que seja sensível e gentil diante das coisas que eu compartilho com você. Isso pode. Você não pode ir para se sentir melhor e esperar que a Luciana resolva o seu problema. O problema é seu. Ela é sua companheira de jornada. Mas eu posso sim. O pedido quando eu me comunico é, por favor, seja sensível, como você gosta que as pessoas sejam com você, que eu seja também sensível com as pessoas como eu gosto de que as pessoas sejam comigo, sensível e gentil diante das coisas que eu compartilho com você, porque eu não tenho nada a esconder. Faça com elas o que você quiser. Esse é o meu presente para você. Olha isso, gente. Fala se esse homem não é crente. Eu já pesquisei sobre ele. Não tem assim, claramente dizendo, tenho certeza que esse homem é crente. Esse é o meu presente para você. Nós não devemos nos enganar pensando que a comunicação, presta atenção, transforma duas pessoas em uma. Não. A comunicação, a intimidade não faz isso. Você vai sempre manter a sua identidade. Nem Jesus faz isso, gente. Ele preserva a sua identidade. Eu, você. Você, eu. Eu sou eu, você, você. Cada um de nós com os nossos próprios pensamentos, com as nossas preferências, com as nossas escolhas e também, graças a Deus, com as nossas concessões, quando necessário. Lembra da pizza? Hein? Aniversário da Lu, quem manda? A Lu. Não é isso, gente? É aniversário de alguém. Quem manda no aniversário? Quer comer o quê? Você que manda. Só falta ser no aniversário da pessoa querer escolher a comida. Fica bom também, né? Isso é comunicação, né? Ei, gente? Eu não gosto de fazer culto sozinha. Ó, concessões quando necessário. Foi assim no princípio do Éden, vocês lembram disso? Sempre será, sempre, sempre será. Ó, eu não quero me olhar no espelho e ver... Ó, isso aqui é lindo. Olha essa frase. Eu vou falar para a Lu, agora eu tô com a Lu. Aí eu vou falar para a Lu, Lu, eu não quero me olhar no espelho e ver o seu rosto, porque isso não é comunicação. Eu vou olhar no espelho e continuar vendo o meu rosto, mesmo quando eu me comunico, me abro, me entrego e conto todos os meus... Não tem muitos segredos não, gente. Quem tá cheio de segredo, tá ferrado, porque tem que contar o segredo pros outros. Melhor não ter segredo. Eu gostei, foi um dia que a Érica contou um negócio que estava acontecendo no Android aí, falou com a Lu e com mais uma pessoa. Aí, quando falou com a outra pessoa, a pessoa falou assim, mas isso é fácil de resolver, só não mandar trem errado para os outros. Bom, difícil é não mandar trem errado para os outros, né? Tá aí um segredinho, a gente manda trem errado para os outros. E agora? Tem que ficar de olho no negócio do Android. Segredo. A gente manda, sim, coisa errada para os outros. Então, o que acontece? Eu preciso, mesmo sendo a amiga da Lu, amiga da Érica, eu preciso ver o meu rosto e não o delas. Lembra das suas amigas, das pessoas que você ama, amigos, quem está aqui que é homem. Você não tem que ver o rosto do seu amigo, você não tem que morrer para isso, não. É uma coisa leve, acontece. Eu me entrego, você me entrega, eu olho no espelho, vejo meu rosto, me comunico com você, mas você continua andando no seu ritmo e eu no meu. Isso é comunicação. E ele fala que a beleza na nossa comunicação, gente, eu não aguentei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que lindo. Ah, não é subtema, não, tá pequenininho, não dá para vocês verem esse, não. A beleza da nossa comunicação está na celebração. O que é uma celebração? Celebrai a Cristo, celebrai. O que é celebração? Celebrar, coisa boa, não é? Não é uma coisa boa celebração? A celebração das nossas diferenças. Essa é a beleza da comunicação. Jesus é o mestre nisso, porque ele celebra as nossas diferenças. Nós e ele espera que a gente seja semelhante, mas não idêntico, porque senão nós seríamos todos iguais, não é assim?
Ele nos deu almas, e cada uma é uma alma diferente, é cada alma que ele vai salvar. Então, nossa beleza da comunicação está na celebração das diferenças. Agora, se as diferenças nos separam, tem comunicação? Não tem comunicação. Vai ter intimidade, gente? Não vai ter intimidade. Cada um de nós é único. O que é ser eu, presta atenção nisso aqui, não é o que é ser você. No entanto, se você me aceitar no seu mundo e compartilhá-lo comigo, certamente ficarei enriquecida e vice-versa. E sobre o falar na comunicação? Agora chegou a hora de falar. Até agora ninguém falou de falar. Olha o falar na comunicação. Há uma infinidade de coisas a compartilhar com você. Aí eu fiquei pensando. Tem coisa... O que você pode compartilhar com uma pessoa que diz respeito aos seus segredos? Coisas do passado. É ou não é? Então, eu tenho muita coisa para compartilhar com você sobre o meu passado. Seria uma coisa. Mas essa compartilhar, assim, de falar, não é apenas aquele compartilhar de dados biográficos, não, viu? Um dia na minha vida, em 1989, aconteceu isso. Tá igual no seriado que eu assisto aqui de comédia, muito engraçado. Tem hora que ela senta no sofá e vai contar um caso antigo. Aí ela fala, em 1989, apenas dados biográficos. Não é assim. É para contar dos meus risos, é para contar das minhas lágrimas, dos meus sucessos, dos meus fracassos, que são muitos, das minhas lembranças, principalmente aquelas que modelaram e orientaram a minha vida, os meus valores, os meus segredinhos, as minhas coisas íntimas e os meus sentimentos mais profundos. E com muito cuidado. Olha só a responsabilidade de quem ouve, hein? Na hora que eu te conto isso, sabe o que você se torna? Possuidor de uma informação importante. E não acusador. Agora, para mim, é o grande ponto alto dessa mensagem. Seja um possuidor e não um acusador. Porque a acusação é um jogo inútil, que serve como desculpa para racionalizar o que eu não consigo aceitar a meu respeito. Não entendi, pastor. Nem eu, se eu já não tivesse estudado autoconhecimento, ficaria confusa nessa parte. Olha o que ele escreveu. Acusação é um jogo inútil que serve como desculpa para racionalizar o que eu não consigo aceitar ao meu respeito. Quando eu acuso, eu estou transferindo os meus sentimentos de culpa e vergonha para o outro. É aquela velha história. O que eu penso não ter em mim, mas o que mais me incomodar no outro, certamente tem um pouco em mim. Isso é uma verdade. Na psicologia é quase uma lei. Aquilo que eu mais critico no outro, que incomoda, se não fosse em você, não incomodaria tanto. Esse é o grande cerne disso aqui. Só incomoda porque tem algo em você, senão não incomodaria. Passaria batido. Você nem ia ver aquilo. Então, quando a gente faz isso, é porque a gente não quer aceitar o que está em nós. Eu estaria bem se ao menos, né? É sempre assim. Estaria bom se pelo menos... Na verdade, gente, quando falo de acusação, olha o que o autor coloca. Não importa quem está certo e nem quem está errado nos nossos relacionamentos. Na acusação, todo mundo sai perdendo. O certo e o errado. Quanta verdade há, olha que lindo, na afirmação de que o crescimento começa quando a acusação acaba. E se nós levarmos isso para o nosso casamento? O crescimento começa quando a acusação acaba. É fácil também, diz o autor, perceber a diferença entre possuidores e acusadores. O primeiro faz sempre afirmações com o pronome eu. O segundo faz sempre afirmações com o pronome você. Eu fiquei com raiva, é o possuidor. Você me fez ficar com raiva, o acusador. Deu para perceber a diferença? Eu fiquei com raiva. Bom, eu posso ter ficado com raiva de algo que a Érica me disse, simplesmente porque aquilo me incomodou profundamente, porque está em mim. Então, quem ficou com raiva fui eu. Não é que a Érica me fez ficar com raiva. Nela eu reconheci algo em mim que eu nem sei que tenho. E me incomoda profundamente isso nela.
Então, eu estou agora sendo uma possuidora. Se eu for possuidora, eu falar, eu fiquei com raiva na hora que você falou aquele negócio. Agora, Érica, você me fez ficar com raiva. Aí é o acusador. Ao me abrir com você, sou tentado, todos nós, gente, quando nós vamos conversar com alguém, nós somos tentados a encobrir nossas áreas de vulnerabilidade. Então, a gente tenta fechar aqueles compartimentos que a gente guarda as fraquezinhas, os segredinhos, e é tão fácil a gente contar dos nossos sucessos, é ou não é, gente? Mas quando nós falamos de uma comunicação como ato de amor, que é uma comunicação íntima, que é isso que o autor trouxe, a gente está falando do seguinte, olha, eu vou estar compartilhando com você o meu verdadeiro eu. Eu quero que você conheça as minhas cicatrizes. Eu quero que você conheça os meus fracassos. Se eu esconder minha vulnerabilidade, ninguém vai saber nunca, não estarei me comunicando. Não estarei compartilhando meu verdadeiro eu com você. Vou estar só mostrando para você o que eu quero que você veja. Só o que eu quero que o mundo veja, reputação. E é provável que você perceba isso em mim e faça exatamente o mesmo efeito espelho. Super normal, quando não há comunicação e nem intimidade. Super normal. Falei com você exatamente como você faz comigo. Pensa em um trem desgraçado, é isso aí. Isso não tem nada a ver com o que a gente está aprendendo hoje aqui no FTI. Não. Lembra? Não é indolor. Vai dar trabalho. Com amor, a comunicação é uma decisão, é um compromisso. Quando eu escuto, eu devo ser cuidadosa. Vou escutar a Érica, vou pegar outra pessoa, vou escutar a Rosilene, que está aqui na minha tela, a Rose Cledes. Aí, quando eu vou escutar a Rose, eu preciso ser cuidadosa. Para quê? Para eu não julgar a Rose. Eu preciso entender, quando eu conversar com a Rose, tudo no livro, gente, que eu não tenho visão raio-x. Eu preciso respeitar, olha que lindo, o mistério que é ser você, Rosilene, e o mistério que é ser eu, Juliana. Mesmo eu sendo a sua pastora. Vamos supor que a gente está naqueles nossos gabinetes. Tão legais, né, Rose? Que a gente almoça e toma doce depois. Mas eu tenho que respeitar, sendo sua pastora ou não, o mistério que é você. Eu não tenho uma visão de raio-x. Ah, mas Deus me mostrou tal coisa. Ok, não é disso que eu estou falando. Tenha cuidado para você não ser acusador de raio-x, porque nós não temos visão. Eu só sei do outro que o outro me fala. Eu adoro essa frase, porque realmente eu acredito nisso. Às vezes as pessoas têm mesmo percepção bem errada de nós. Hoje eu posso dizer isso. Se fosse há 5 anos atrás, não poderia não, porque eu nem sabia direito quem eu era, gente. Estava super confusa. Hoje eu tenho certeza do que sou eu e do que não sou eu. Então, às vezes as pessoas percebem uma coisa que realmente a gente não é. E se a gente não for explicar? Vai ficar por isso. Dá preguiça? Então não tem comunicação. Não tem proximidade. Quem está pensando sobre isso aí? Amém, amém. Escutar na comunicação para a gente fechar. Legal, isso aqui é a última coisa que ele coloca. Sobre escutar com empatia, ele disse, graças a Deus, que é um talento pouco desenvolvido, então pode desenvolver. Seria surpreendente se nós encontrássemos, olha só como esse homem tem ideia mesmo de que o trem não funciona na prática, a não ser que a pessoa queira muito. E às vezes a gente requer muito, mas não quer muito. Olha, ele disse, seria surpreendente se nós encontrássemos 5 bons ouvintes em toda a nossa vida. Achei baixa demais a estimativa, mas achei muito real. Se a gente encontrasse 5 bons ouvintes, seria bom demais, ele falou. Primeira coisa para a gente escutar na comunicação. Preciso vir porque quero saber de verdade o que é ser Luciana, o que é ser Érica, Rosilene, Thalita e Tânia. Eu preciso ir... gente de Deus, se você perguntar assim, pastorinha, fale para mim. Fala aí, pastorinha, são 22h28, tá na hora de acabar. Fale para mim da sua vulnerabilidade dentro do assunto que você está falando. Imensa! Imensa! Nessa aqui, então,
Muitas vezes a gente quer falar com o outro para se sentir melhor. Nessa altura do campeonato. É sério. Eu preciso ir lá na Lu, na Érica, na Taninha, na Rose e na Thalita, para eu falar com elas, porque eu quero saber quem elas são. Para isso, tem uma coisa que eu vou ter que aprender. Muito difícil. A duras penas a gente aprende, nem que seja na escola, como agora. É que eu preciso ouvir mais do que a sua palavra. As pessoas não fazem isso. Elas têm mais de acusadores que de possuidores e ainda sabe muito mais do que o que você está querendo falar. Tem jeito de comunicar, gente, assim? Não tem. Aí o que você faz? Fecha a boca. Tem comunicação? Não. Tem proximidade? Não. Vai ter intimidade? Não vai. Eu preciso ouvir além das suas palavras, eu preciso ouvir as emoções que fazem sua voz tremer. Não tem? Não tem aquela hora... Outro dia eu fiz um áudio no aniversário da Lu, falei, Lu, olha esse início, dá para ver que eu tô rindo. Porque a nossa voz, além das palavras, tem os detalhes da nossa voz. Você, para ouvir bem alguém, você tem que prestar atenção. Na hora que ela falou tal coisa, deu um engasgo. Tem alguma coisa que não tá bom ainda para a Lu. Tem alguma coisa que não tá bom para a Érica, deu uma chorada ali, num momento muito específico. Será o que foi? Então, a gente, expressão do rosto da pessoa, como é que tá o olho da pessoa, tanta coisa, né? A linguagem que ela faz, que acompanha muito as palavras, né? Se você tá ali só assim, quando você tá ouvindo alguém, você tem que estar ouvindo assim, livre, sem ficar preparando a resposta que você vai dar depois. Ué, mas e aí depois, como é que eu faço? Você pede um tempo. Não sei te falar isso agora. Eu vou pensar nesse negócio. É provável, se você for um bom ouvinte, que você só faça assim quando a pessoa acabar. Escuta, ó, que lindo. Muito obrigada. Só. A pessoa falou. Você só ouviu. Você não tem resposta. Porque você estava ouvindo mesmo. Aí você fala com ela assim, muito obrigada por confiar em mim, obrigada, gratidão pelo presente que eu recebi, eu vou guardar essas confidências com carinho, mas nesse momento eu não tenho que te falar, porque eu estava prestando atenção no que você está falando mesmo. Só que quando o outro vai procurar o outro para se sentir melhor, o que ele quer? Resposta. O que você vai falar? Vamos ver o que a Érica vai falar. Vamos ver o que a Taninha vai falar. Mas o bom ouvinte é aquele que ouve sem ter respostas, às vezes, no final. O bom ouvinte, de verdade, é aquele que também já precisou falar um dia e alguém não ouviu. Então, ele sabe como é chato. Não deixar o outro falar. Interessante, né? Mas a gente só pensa na gente. Reclama de A, reclama de B, mas não consegue olhar para si, que seria o C. Nunca interrompa, porque você sabe como que é chato, para pedir um esclarecimento ou um detalhe importante sobre o que o outro está falando. Apanha com força agora. Nunca para desviar o assunto. Prepara um ambiente propício de que o outro esteja pronto e, assim, facilmente te entregue esse presente. Aí é esse lugar de fala que eu acho que ele é bem propício para isso. Ouvir com a cabeça, ele falou, e também com o coração. Para encerrar, é isso que ele fala. Ouça com a cabeça e também com o coração. Há ocasiões que nós não vamos encontrar palavras. Não as palavras certas. Ou não temos coragem de dizê-las. Então, nós ficamos na esperança. Ai, gente, é verdade, né? De que o coração de quem nos ouve possa suprir essa falta. É ou não é? Às vezes a gente não tem mesmo essas palavras. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia. Tem gente que você vê que não quer conversar mesmo, né, gente? Não quer conversar. Sai, deixa a gente falando sozinho. É cada coisa horrorosa que a gente presencia, mas é por aí. Outros problemas para a gente ir embora é que as palavras são sinais, mas que podem ser interpretados por cada um de forma distinta. Então, cuidado.
Cuidado com as interpretações. Você tem que saber, você só sabe eu exatamente o que eu falei. E você o que você falou, mas não o que o outro entendeu. Esquece essa parte. Também existem outros problemas que atrapalham, que não são problemas de preconceito. Ideias preconcebidas. Tem gente que é extremamente vaidoso na pele de que não é vaidoso. Escolhe, existe também um transtorno sobre isso, que chama ouvido seletivo, que são as pessoas que só escutam A, B e C. O outro que está falando, não. Outro dia, eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou uma informação para mim, eu falei, esse momento é um momento assim, assim, assado. A pessoa relevou, passou por cima e disse assim, mas aí eu estava falando assim, assim, assim com a senhora. Aí você ficou analisando essas coisas e fala, gente, nós nem para o básico estamos servindo, nem para o básico. Ouvidos, transtorno, chama transtorno de ouvido seletivo. Se fosse outra pessoa, eu estaria muito interessado ou interessada naquilo que está sendo falado. Mas por ser A, B, assim, eu não quero. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é completamente fora do que nós estamos pregando aqui e ensinando. Esse preconceito, essas ideias pré-concebidas que podem bloquear tantas coisas boas e pessoas boas, cuidado com essa vaidade, que Deus pode estar querendo te entregar ou te falar algo e você ter ouvido transtornado. Outro obstáculo para a comunicação é a imaginação. Se alguma coisa, presta atenção, gente, nossa, mas isso aqui, no âmbito ovelha e pastor, acontece demais da conta. Eu tenho tentado me policiar para explicar-me de forma melhor. Agora eu estou me explicando de forma bastante aberta e franca. Não quero, não vou, não posso. Você fez assim outro dia, lembra? Muito feio, não gostei, muito horroroso, precisamos melhorar. Aí a gente está tentando se explicar e falar melhor nesse sentido. Mas ainda assim tem um outro obstáculo. Quando você não entende direito o que o outro fala, eu sou mestre nisso. Ontem, por exemplo, eu ia com a Lu fazer uma coisa. Aí nós íamos no shopping tal. Aí depois a Lu falou, não, mas eu vou no tal, tá? Só me contando que nós íamos mudar de shopping. Gente, eu entendi tudo errado. Aí eu falei, então tá, Lu, então beleza, até mais. Ela, mas como assim até mais? Não, só tava mudando de shopping, né? Falou, tipo assim, coitada da Dinha, gente. Não entendeu o básico. Mas é assim que acontece. Então, aí, o que acontece? Eu não entendi, o que eu faço? Imagino. Mas eu tenho certeza, então, que deve ser isso que a Lu vai fazer. Então, às vezes, isso é um bloqueio para a comunicação, porque eu imagino aquilo que não foi dito, e olha que foi dito de maneira explícita nesse caso. A deficiência está em quem está ouvindo, que não percebeu com atenção. Mas, às vezes, não. Às vezes, vamos supor que você fala uma coisa que realmente está no ar. Ao invés de eu te perguntar, o que eu faço? Imagino. E, por causa da minha imaginação, fico sem os detalhes que eu precisava e o desentendimento será inevitável. E para ir embora, resista. Resista até o fim à tentação que está te pegando já de desistir de se comunicar com A ou com B. Depois disso tudo, eu vou te falar, dá um desânimo ainda, não dá? Em sabendo desses detalhes todos? Então, sabe qual é a última palavra do autor? Resista à tentação de desistir. Há momentos em que os canais de comunicação se fecham em meio à tempestade. Um desentendimento. Quais são as tempestades? Um desentendimento, uma discussão, um julgamento precipitado podem interromper o fluxo da boa comunicação. Mas lembrem-se, como tudo na vida, a crise é um teste para a determinação das pessoas envolvidas. É um momento de se afirmarem possuidoras e não acusadoras. O acusador sempre divide as coisas e as pessoas em boas e más, certas ou erradas. Quer sempre determinar quem tem problemas e quem não tem, e por que não tem. Se eu desisto de comunicar, tenho que assumir a inteira responsabilidade por isso. Esse risco e admitir que eu desisti. Olha que triste como é que nós vamos fechar hoje, olha. Eu desisti de me comunicar com você.
eu desisti de compreender você. E sabe por qual motivo? Um motivo que é só meu. Que a gente não faça isso. Resista à tentação de desistir de alguém na comunicação. Porque comunicar é um ato de amor, de compaixão. A decisão, porém, de perseverar e de continuar tentando faz parte do compromisso com o amor. Descubra hoje o seu maior medo dentro do assunto, comunicação, e vença esse medo. E assim nós encerramos exatamente, piamente, igualzinho o nosso autor propôs e Jesus quis que fosse assim. Eu fiquei muito feliz com tudo isso que eu aprendi, já estava aqui no coração desde terça passada. Eu achei, de todos os capítulos que a gente fez de FTI, para mim esse foi o mais bonito, o mais lindo. Todos combinam com Jesus, mas esse combinou muito. Então, por isso a canção que a gente vai terminar o culto hoje é Renova em Mim, a canção do amor. Porque para eu me comunicar, eu preciso de amor. Eu preciso de decisão e de compromisso. Vai ser difícil, vai ser indolor, não vai ser indolor, vai dar trabalho. E tem gente que dá mais trabalho que os outros, né, gente? Dá um glória a Deus por isso. Aleluia. Eu também amo o FTI, Bia. Vamos então agradecer Jesus por essas palavras que ele deu ao John em 1984, mas que no dia de hoje nós agradecemos a Jesus por essa pessoa. Por isso que eu falo, né? Igual o livro da Lu. Vai morrer e vai ficar aí. E pessoas vão ler, nós estamos lendo aqui quantos anos depois, ó, e falar, gente, isso que a gente está pensando hoje, alguém já falou há tantos anos atrás. E hoje nós estamos fazendo menção de alguém que não está mais vivo. Aqui está o legado, não é? Então, eu agradeço muito a Deus por esse livrinho ter chegado às nossas mãos aqui como igreja, já tem uns anos que ele está comigo, e é realmente impactante essa palavra dele sobre comunicação. E nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a viver exatamente isso, porque assim nós vamos viver para cima e assim nós queremos viver para baixo. Aqueles que estão do nosso lado, reconhecendo hoje, para começar, quais são os nossos maiores medos na comunicação. Fala isso com o Senhor. Renova em mim, Jesus, eu preciso. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor por ti, Jesus. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim o amor. Renova em mim a canção do amor por ti, Jesus. Leva-me de volta. Jesus, nós queremos te alegrar também no que diz respeito à comunicação. Nós queremos ser semelhantes a você também na comunicação. Que a compaixão esteja em nós sobre falar com o outro e ouvir o outro. Restaura os nossos ouvidos, porque o que depender de nós e no que depender de nós vamos nos esforçar, Senhor. Que nós possamos, a respeito da comunicação, gostar menos de nós mesmos e olhar mais para o outro. Sim, Jesus, precisamos. Leva-me ao lugar onde a tua. Obrigada pela sua voz nessa noite.
dentro desse assunto tão importante. Enquanto vivermos, precisaremos nos comunicar. Obrigada mesmo, Jesus, pela vida desse escritor, pela vida dessa pessoa que se dispôs a escrever e registrar essas coisas tão especiais. Como Jesus é bom. Obrigada, Jesus, porque até num simples FTI, o Senhor nos ajeita. O Senhor nos mostra que nós precisamos amar menos a nós mesmos e mais o nosso próximo. Obrigada, Pai, por nos ensinar na prática sobre comunicação, todos os dias no secreto. Todos os dias, quando nós nos achegamos a você, você sempre nos enxerga como um presente. E que nós possamos enxergar os nossos irmãos, as pessoas que nós amamos, aqueles que Deus traz à nossa vida, e não somente aqueles que a gente escolhe, que nós possamos aprender a entender que esse lugar de fala é importante em nós, que nós possamos acolher desta maneira. Obrigada, Jesus, porque quando nós olhamos para você, aí sim nós podemos ter esperança de muitas coisas. Porque Jesus é vivo, porque Jesus está aqui, porque a presença dele é tão real, porque ele é o seu amigo, porque ele é aquele que está todos os dias, em todos os momentos com você, é que você e eu podemos ter certeza de que é verdade tudo que nós ouvimos aqui. Porque é exatamente assim que Jesus faz com todos que se achegam a ele. Jesus, nós precisamos vencer tantas coisas, mas nós queremos sim renovar conforme o Senhor nos ensinou aquilo que precisamos renovar nessa noite. E eu queria que você cantasse junto comigo agora para nós irmos embora. Um pedacinho de uma canção que provavelmente usaremos em qualquer pregação aí. Junto comigo, vamos agradecer a Jesus. Vamos cantar juntos esse pedacinho de canção. Deixa eu achar essa canção tão especial. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meninas, enquanto eu acho aqui o pedacinho da canção, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Foi bom para vocês falar sobre comunicação? Eu espero que sim, viu? Nós nos vemos aí em breve, né? Domingo nós estamos juntos novamente, juntas. Vamos terminar esse culto cantando esse pedacinho de canção? Posso crer, porque
Obrigada, Jesus, porque você é vivo e isso me traz muita esperança, principalmente nesse culto sobre comunicação. Meninas, um beijo para vocês. Deus abençoe cada uma de vocês hoje. As 45 que estão aqui, tem os homens também. Obrigada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti. Elizabeth, você está aí, Elizabeth? Amém, Elizabeth. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e encha vocês de paz. Amém? Deus abençoe. Um beijo e um beijo. Que nós possamos nos comunicar melhor a partir de hoje.